Olá, boa noite, que alegria, estamos juntos em mais um Celebrando a Restauração, mais uma noite que estamos juntos aqui. Você que está aqui no YouTube e no Facebook, seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Edemilson Vieira, um dos pastores aqui da IBB, e nós temos aqui caminhado no Celebrando a Restauração de uma forma muito especial. Muitas pessoas restauradas, muitas pessoas experimentando um novo tempo. E eu quero desafiar você a ficar conosco. Hoje teremos uma palestra extraordinária com o Peter Colley, um psicólogo e pastor que está conosco também numa jornada há muito tempo e certamente você vai ser muito abençoado. Mas antes de nós iniciarmos, eu queria desafiar você a compartilhar esse link. Já compartilha aí o Zoom, o YouTube e o Facebook, certo? E eu quero explicar para você que está aqui pela primeira vez o que é o Celebrando a Restauração. Nós trabalhamos Celebrando a Restauração, ele é um programa de restauração que funciona baseado em 3 pilares. Um deles é o Encontrão. Então, nós presencialmente teríamos o Encontrão hoje, né, e onde tem uma palestra ali, uma exposição de um tema, de uma forma ali a 15, 20 minutos. Logo após, nós teríamos o grupo de apoio, onde você iria para um grupo fechado, homens e mulheres, você iria compartilhar ou processar aquilo que foi palestrado ali, o assunto que foi o tema da palestra. E um terceiro pilar é os grupos de passos, onde você vai conseguir uma jornada mais longa, experimentar os passos ali numa jornada de restauração. Então, o meu desafio para você é que você se integre conosco. No final dessa palestra de hoje, eu tenho uma novidade para você, uma novidade do retorno do presencial, uma novidade com relação a grupo de passos, uma novidade de uma campanha que estamos iniciando com toda a rede de cuidado aqui da IBB. Então, fique conosco até o final. Eu quero orar para iniciarmos esse tempo e logo em seguida estará o psicólogo Peter Colley, psicólogo e pastor. Ele vai estar vindo ministrando uma palestra hoje sobre a carne e o espírito. Olha, eu creio que você vai ser muito abençoado, muito impactado. Então fecha seus olhos aí, vamos orar. Deus amado, muito obrigado. Nós louvamos ao Senhor por mais uma segunda-feira que estamos aqui. Uma segunda para honrar e glorificar o nome do Senhor. Pedimos a bênção do Senhor sobre cada família aqui representada, sobre cada pessoa no YouTube, no Facebook, abençoa de uma forma muito especial. Nós louvamos ao Senhor pelas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas, por toda a equipe do CR e pedimos a sua bênção sobre tudo que vamos viver nessa noite. E essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, então agora deixa Deus falar contigo através desse louvor. Durante o louvor você pode já ir encaminhando as mensagens, deixa Deus ministrar teu coração. E logo na sequência, vem o psicólogo Peter Colley com a palestra entre carne e espírito. Que Deus abençoe e eu te vejo no final. Estás aqui, mudando
Boa noite, quero dizer que é um prazer estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Quero agradecer o convite do pastor Carlos Prandini, a ministra Célia, que estão à frente desse ministério, celebrando restauração, também do pastor Edmilson. Bem, eu sou o Peter, sou um filho de Deus em processo de restauração e uma das áreas que o Senhor tem restaurado na minha vida é o aprendizado de eliminar as obras da carne e andar no Espírito. E é sobre isso que eu vou falar nessa breve mensagem nessa noite. Fique comigo até o final porque vai valer muito a pena. Hoje nós vamos falar sobre a guerra entre o Espírito e a carne, ou entre a carne e o Espírito. E para começar, eu quero ler um texto escrito pelo apóstolo Paulo, que está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, onde ele diz assim: "E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas." Em uma outra tradução ele diz: "Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo." Então esse texto diz que nós somos novas criaturas. Se nós somos novas criaturas, nós devemos andar como novas criaturas, nós devemos pensar como novas criaturas, nós devemos falar como novas criaturas, enfim, nós devemos ter um comportamento de uma nova criatura. Mas para que nós possamos ser uma nova criatura, a nossa velha criatura, a nossa velha natureza, ela precisa morrer. E um texto que eu particularmente acho maravilhoso, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre isso, ele vai falar sobre a morte da nossa velha natureza. Isso está em Colossenses capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 10. Olha só o que Paulo diz, ele diz assim: "Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador." Então esse texto, ele está dizendo que nós devemos fazer morrer a nossa natureza terrena. Então nós temos que cooperar com o Espírito Santo e emitir um certo esforço, uma certa energia para que a nossa velha criatura morra. E quando eu penso nisso, fazendo um paralelo com o contexto natural, a nova vida em Cristo, a transformação que Deus começa e deseja a operar em nós quando nós estamos no Senhor, é semelhante à transformação de um mandrová ou um mandarová, a lagarta, a taturana. Você sabe que o mandarová é um bicho feio, asqueroso, que rasteja no solo, mas ele passa por um processo de metamorfose, onde ele é recriado, onde ele recebe uma nova forma, uma nova natureza, onde ele é transformado. E o mandrová, apesar de ser feio, asqueroso, de rastejar no solo, ele se transforma numa borboleta, um bicho bonito, elegante, que voa, que passa a ver o mundo de uma outra perspectiva. Então é isso que Deus quer fazer conosco. Ele quer eliminar a nossa natureza terrena e nos dar uma nova natureza, uma natureza espiritual em Cristo. Então essa é a proposta de Deus para nós. Deus não quer que você que está me ouvindo simplesmente mude, porque quando você muda, você pode retornar ao velho padrão. Deus quer transformar você. Quando nós somos transformados, como diz Romanos 12:2, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando nós vivemos isso e somos transformados, nós jamais voltamos a ser aquela velha criatura. A partir do momento em que a lagarta se transformou numa borboleta, é impossível que ela volte a ser
uma lagarta. Então, essa é a proposta de Deus para nós em Cristo Jesus, uma vida de transformação. Agora, o detalhe importante é que para recebermos essa nova natureza, nós precisamos pagar um certo preço. Como eu falei, nós precisamos emitir energia, um certo esforço. E para que você me compreenda, eu quero contar aqui uma ilustração que eu ouvi de um colega de ministério há vários anos atrás e que faz muito sentido para mim. É a história de um homem que vivia numa região habitada por leões. E certa vez esse homem, ele conseguiu capturar um filhotinho de leão e levou para sua casa. E ele começou a alimentar aquele leãozinho e o leãozinho se tornou o seu filhote de estimação, digamos assim, o seu animal de estimação. E ele foi alimentando aquele leão e o leão foi crescendo, foi se tornando um leão adulto, robusto, forte e chegou no momento em que aquele leão começou a controlar aquele homem, começou a ter poder sobre aquele homem. Ele só podia entrar em casa se o leão deixasse, ele só podia sair de casa se o leão deixasse. Quem estava no comando agora era o leão. E um dia aquele leão estava talvez enjoado da carne que o seu dono comprava para ele e ele resolveu comer algo diferente. Ele escolheu comer o seu dono. Então ele matou o seu dono e comeu o seu dono. Trazendo isso para as nossas vidas, esse leão representa a nossa natureza terrena, a nossa natureza pecaminosa. Se nós alimentarmos a nossa natureza terrena, o pecado vai nos dominar e ele vai nos matar. Como diz Romanos, pois o salário do pecado é a morte. Morte, em primeiro lugar, espiritual, mas morte física também. Muitos maus hábitos que nós adquirimos e que se tornam compulsões e vícios, eles tendem a diminuir o nosso, digamos, a nossa expectativa de vida, porque muitos maus hábitos trazem doenças e trazem consequências físicas que podem também nos levar a uma morte física. Então existem duas maneiras de você matar um leão. A primeira delas é com um tiro. Você pega uma espingarda calibre 12, ali uma escopeta e dá na testa do leão. Então esse leão vai morrer, né? Existiram maus hábitos, pecados na minha vida que eu matei como um tiro. Eu me lembro, me converti aos 17 anos e nessa época eu ouvia uma banda de rap chamada House of Pain, que significa a casa da dor. E quando eu me converti, eu entendi que aquele era um som opressor, que não me fazia bem, que me deprimia, e simplesmente eu me desfiz daquilo. Na época ainda eu tinha fitas cassetes, né? Ali, enfim, eu quebrei tudo aquilo e me desfiz daquele estilo de música. Porém, existiam maus hábitos que eu alimentei no decorrer da minha vida que eu precisei matar de fome. Então, a segunda maneira de você matar um leão é você matá-lo de fome. E para nós matarmos a nossa natureza terrena, nós temos que eliminar o alimento dessas práticas pecaminosas na nossa vida. Então, eu me afastei de algumas companhias que não eram boas, de alguns ambientes que não me faziam bem. Eu mudei muitas práticas na minha vida para que a minha velha natureza realmente viesse a morrer. Então, primeira coisa, você mata um leão com um tiro. Segunda coisa, você mata esse leão de fome. Ele vai espernear, ele vai ficar brabo, mas ele, sem dúvida nenhuma, vai morrer, ok? Agora, não é só você eliminar a sua natureza terrena, você também precisa começar agora a investir na sua vida espiritual. Se você quer vencer o pecado, se você quer vencer a carne, você tem que alimentar o seu espírito. Como diz Gálatas, capítulo 5, versículos 16 e 17, olha só o que diz: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então existe uma guerra dentro de nós, da carne contra o espírito, e vai vencer essa guerra aquilo que nós alimentarmos mais. Então eu quero continuar aquela ilustração e dizer que naquela mesma região onde aquele rapaz capturou aquele leão, um outro homem conseguiu capturar um filhote de águia. Ele estava escalando uma montanha e capturou um filhote de águia e levou para sua casa. Começou a alimentar aquela águia cresceu, se tornou uma águia robusta, forte, e todos os dias aquela águia levava aquele homem para um passeio.
Quando o dia estava nublado, ela pegava ele pelos ombros e ele podia contemplar o sol, porque ela levava ele acima das nuvens. Quando ele estava andando ali num vale, numa região, e um leão vinha atacá-lo, aquela águia vinha e livrava ele das garras do leão. Então essa águia representa o espírito. Quando você alimenta o teu espírito, de modo nenhum você vai ceder à cobiça da carne. Então quando você alimenta o seu espírito, você vence a sua carne. Então como eliminar e, digamos assim, fazer morrer a minha natureza terrena? Primeiro, tirando o alimento dela. E, em segundo lugar, alimentando o meu espírito. É como aquela história de um missionário que havia evangelizado um índio e depois de um tempo ele foi discipular o índio e ele perguntou: como é que você está se sentindo? E o índio disse: olha, é como se 2 cachorros estivessem brigando dentro de mim. E o missionário, entendendo que era essa luta da carne contra o espírito, ele pergunta: e qual cachorro vence a briga? E o índio respondeu: aquele cachorro que índio alimenta mais. Então, se nós quisermos vencer essa batalha espiritual e eliminar as obras da carne da nossa vida, em primeiro lugar, nós devemos tirar o alimento dessas obras da nossa vida. E, em segundo lugar, nós devemos andar no Espírito, nós devemos nos encher do Espírito Santo. E eu quero, então, já partir para a fase final dessa mensagem. Eu quero trazer alguns pontos bem práticos sobre como ser cheio do Espírito Santo. E a primeira coisa que eu quero dizer é crer. Eu só posso ser cheio do Espírito Santo se eu acreditar que eu posso ser cheio do Espírito Santo. Em João capítulo 7, do versículo 37 ao 39, olha só o que Jesus diz. Ele diz assim: no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, primeira coisa, creia, acredite que você pode ser cheio do Espírito Santo. Tanto aquele que crê, quanto aquele que não crê, ambos estão certos. Então, primeira coisa, crê. Tudo que não provém da fé é pecado. Tudo é possível aos que creem. Segunda coisa é orar. Se eu quero ser cheio do Espírito Santo e alimentar o meu espírito, como eu tenho falado, para que o espírito vença as obras da carne, eu preciso orar. Olha só o que Judas, no versículo 20, capítulo 1, versículo 20, aqui Judas só tem um capítulo, ele diz assim: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então nós somos edificados quando nós oramos, nós nos enchemos do Espírito Santo quando nós oramos. Para que fique bem claro, eu quero fazer aqui uma ilustração, um paralelo. Eu trouxe aqui um pequeno menorá, um candelabro, E para quem não sabe, o candelabro era um dos utensílios ali do tabernáculo de Moisés, do templo também, e ele era colocado no lugar santo. E o candelabro, o menorá, era uma lâmpada, com 7 hastes, na verdade 7 lâmpadas interligadas, onde os sacerdotes eles deveriam manter essas lâmpadas continuamente acesas. Então eles enchiam de azeite, esses caninhos aqui, e ligavam as lâmpadas. E os sacerdotes eles deveriam fazer com que essa luz permanecesse acesa continuamente. Então eles cumpriam seus turnos e eles continuamente deveriam revestir ou colocar o azeite aqui para que as lâmpadas não se apagassem. Então o azeite é um símbolo do Espírito Santo. E muitas vezes a nossa lâmpada está se apagando, por quê? Porque nós não estamos enchendo a nossa vida de azeite. É por isso que Paulo lhe diz assim, não apagueis o Espírito. Isso está em Tessalonicenses. Então, para não apagar o Espírito, eu tenho que estar renovando o azeite constantemente na minha vida. E isso é feito através da oração. Então, segunda coisa, orar. Terceira coisa importante para sermos cheios do Espírito Santo é a adoração, é adorar. Efésios 5, de 18 a 20, diz assim: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós
em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos que o louvar, que o cantar, que o adorar é uma prática também que nos enche do Espírito Santo. Quarta coisa, praticando a palavra. Em João capítulo 6, versículo 63, Jesus disse: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Então as palavras de Jesus são Espírito e vida. Se eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu preciso praticar essa palavra. Quinta coisa, tendo comunhão. O Salmo 133, versículos 1 e 2 diz assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo, lembra do óleo? Figura do Espírito Santo, precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão e que desce a orla de suas vestes. Então a comunhão é muito importante. Eu sei que nós temos sofrido muito nesse tempo de pandemia, porque nós não podemos ter aquela comunhão efetiva, número reduzido de pessoas, nós não podemos aglomerar, né? Nós temos que manter o distanciamento, mas mesmo assim se esforce para ter comunhão com os irmãos, seja de maneira online, seja com um certo distanciamento, porque a comunhão é muito preciosa para nós sermos cheios do Espírito Santo. E a sexta coisa é ouvir a Deus e obedecer. Em João capítulo 14, versículo 23, Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará minha palavra, e eu e o meu Pai o amaremos, e viremos para ele e faremos nele morada. Então Jesus, o Pai, através do Espírito Santo, vão fazer morada naqueles que ouvem e obedecem e guardam a palavra de Deus. E eu finalizo, então, essa breve mensagem perguntando por que tudo isso é importante. Essa é a pergunta que eu quero até que seja debatida no grupo, né? Caso hoje tenham aí os grupos, né? Por que tudo isso é importante? Sabe por quê? Porque quando nós estamos debaixo da unção de Deus, cheios do Espírito Santo, nós, além de vencermos as obras da carne e essa guerra contra a carne, nós também acabamos ministrando, realizando o serviço de Deus com mais leveza e com mais eficiência, com mais eficácia. Como diz Eclesiastes capítulo 10, versículo 10, se o machado está cego e a sua lâmina não for afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Então, quando nós não estamos cheios do Espírito Santo, é como se o nosso machado estivesse cego. Nós vamos ter que impor mais força e o serviço não vai ter tanta eficiência, tanta eficácia. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, é como se o seu machado estivesse afiado. Você vai ter sabedoria. Sabedoria é também um dom do Espírito Santo, né, que Deus nos dá quando nós estamos cheios do Espírito Santo. E Eclesiastes capítulo 9, versículo 8, que também diz assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte óleo sobre a tua cabeça. Então jamais falte óleo, uma figura do Espírito Santo sobre a nossa cabeça. Então como eu venço a carne e ando no Espírito? Primeiro, eliminando o alimento das obras da carne, das práticas pecaminosas que eu porventura possa ter. E, em segundo lugar, alimentando o meu espírito. Espero que isso tenha feito sentido para você. Comente aí, curta o vídeo, né? Enfim, né? Eu espero que realmente isso possa ter edificado a sua vida. Deus abençoe e muito obrigado por me ouvir. Que bênção! Você foi abençoado com essa palavra? Você foi abençoado? O que Deus tocou o teu coração? O desafio é que você possa, sim, viver esse novo tempo, deixando o Espírito dominar sobre a carne, não deixando ser dominado pelas coisas do mundo que te escravizam, né? E esse é o grande desafio. Queridos, eu queria, antes de nós finalizarmos esse tempo, trazer algumas novidades aqui que teremos a partir da próxima segunda. Dia 22, nós estamos retornando com o presencial. No dia de ontem,
nós fizemos um lançamento da rede de cuidado, onde o tema é tempo de cuidar. Nós vamos sim, a partir dessa semana, começar intencionalmente movimentar de uma forma diferente toda a nossa rede de cuidado, onde o CR faz parte dela. Então nós estamos aí, a partir da próxima segunda, estaremos no presencial, então se você já pode estar presencialmente aqui, venha. Com a palestra no presencial, nós teremos os grupos de apoio por área, teremos um grupo de apoio ali para enlutados, para quem sofreu perdas, para alguém que tem compulsão, algum vício. Então nós teremos grupos de apoio funcionando, homens e mulheres separados, certo? Ou seja, e nós vamos estar cadastrando o grupo de passos. Vai ser disponibilizado aí um link onde você pode entrar numa landing page, você vai colocar ali teu nome, seu telefone e colocar ali CR, eu quero participar do grupo de passos. Pronto, vai mandar ali, nós vamos fazer um contato contigo. Muitos grupos vão ser formados agora nesse mês de fevereiro, no mês de março, e nós vamos colocar muitos grupos aí funcionando presencialmente, mas observando o distanciamento, observando todos os critérios de cuidado. Se tiver muitas pessoas que ainda não queiram no presencial, nós teremos também um online de uma forma um pouquinho adaptado, mas certamente você não vai ter como não cair para dentro e experimentar esse processo de restauração. Então essas são as novidades que nós temos. Então venha conosco, dia 22, estaremos presencialmente, 19h30, aqui na sede da IBB, e você pode estar aqui conosco, vai ser uma bênção, vai ser muito especial essa largada no nosso retorno no presencial. Eu quero orar para finalizar esse tempo, que Deus abençoe muito a sua vida, é muito bom ter você aqui conosco, então vamos orar. Deus amado, muito obrigado. Nós louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor falou nos nossos corações nessa noite. E eu quero colocar diante do Senhor os desafios que temos a partir da próxima segunda, no retorno no presencial, nos grupos de passos que serão formados, nos grupos de apoio por área. Deus, em nome de Jesus, abençoa, Deus, toda essa estratégia, todo esse movimento que nós estamos vivendo agora nesse mês de fevereiro, no mês de março, que possa ser algo muito especial para a honra e glória do Senhor. Abençoa, Deus, cada um que está aqui, cada pessoa, cada homem e mulher, cada irmão e irmã que está aqui conosco, no YouTube e no Facebook, que nós possamos continuar avançando juntos nessa jornada linda de restauração. E essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Espero você presencialmente na próxima segunda aqui na IBB. Que Deus abençoe e até lá. Tchau, tchau.